Boa tarde, pessoal! Hoje eu vou fazer um videozinho para vocês aqui, que vai ser o vídeo definitivo, a referência para quem quer saber sobre legislação de drones, tá? Drones, quadricópteros, assim como vocês queiram chamar, tá? Então, se você tem um drone, se você tem vontade de comprar, se você quer saber como você vai fazer para voar ele legalmente, sem estar infringindo nenhuma lei e da forma correta, hoje eu vou dar essa dica para vocês aqui, tá? Esse vídeo vai ser bem completo, então não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar. Eu vou tentar fazer o vídeo mais curto possível e falar da maneira mais simples possível para que vocês possam entender e não ficar com nenhuma dúvida. Bem, pessoal, é o seguinte. Primeiramente, hoje nós temos 3 pessoas responsáveis por organizar a bagunça dos drones no Brasil, tá? A primeira delas é a ANAC, onde você precisa registrar o seu drone, o equipamento, você precisa registrar. Ele vai estar registrado lá. A ANAC vai saber que existe o equipamento. Porém, existe o DCEA, que é a pessoa responsável por organizar onde você pode voar. Então, se você for levantar esse drone em algum lugar, você precisa avisar o DCEA. E o DCEA, ele hoje tem uma ligação íntima com a ANAC. Quando você for fazer um pedido de autorização de voo, você vai clicar lá em atualizar e ele vai puxar todos os registros de todos os drones que você tem no seu nome da ANAC e já vai te dar a opção de pegar esses dados e falar, é com esse drone que você quer voar? Você vai falar, é. Aí você faz um registro de uma solicitação de registro de voo lá, você vai pedir uma autorização para o DCEA, tá? E a terceira pessoa envolvida nessa brincadeira é a Anatel, tá? Porém, se o seu drone for um drone nacional, você não precisa se preocupar com essa terceira pessoa, porque ele vai ter aqui o símbolo da Anatel, que no caso meu não tem, e daqui a pouco eu vou explicar para você, se você não tem a Anatel, como fazer isso também, tá legal? Bem, pessoal, essas 3 pessoas vão fazer exatamente isso que eu falei para vocês. A Anatel vai cuidar do registro do seu drone, que vence a cada 2 anos, esse registro você faz gratuitamente. Ô Matheus, pega na minha mochila ali o registro que está na mochila. Está na parte grande da mochila preta ali no cantinho. Então você faz esse registro na Anatel. É gratuito. Você entra no site da Anatel e recebe um certificado. Esse certificado ele é válido por 2 anos. É gratuito. Não custa nada. Você vai lá e coloca umas informações básicas. Seu drone está registrado, tá? Aí tem as categorias. Ó, esse aqui é um certificado da Anatel. Da ANAC, desculpa. Tá? Aqui você tem um número que você escolhe para o registro, o número de cadastro, você escolhe esse número. Aí tem aqui a data do registro e a validade do registro e todas as informações. Existem 2 tipos de registro. O registro que é para uso recreativo e o que é para uso profissional. Qual a diferença dos dois? A diferença é de que se você estiver utilizando esse drone que você fez cadastro para uso recreativo para tirar foto e cobrar por isso, você está errado. Então já faça um cadastro de um drone para uso profissional, que você pode usar para uso recreativo também. Tá legal? Aí você recebe esse certificado para a primeira pessoa. E se você já tiver o registro da Anatel no seu drone? Para a segunda pessoa está tudo ok. Só vai faltar a terceira pessoa. Eu ia falar da questão das categorias. Até 25 quilos, você está na classe 3, tá? Então, se for classe 3, você tem as limitações, 120 metros de altura e só pode voar a sua visada, tá? No seu perímetro de visada. Enquanto você estiver enxergando o drone, sabendo onde ele está, beleza, tá? Não importa se o alcance do seu drone é 30, 40 quilômetros, tá? E também não inclui o FPV. Se você estiver no celular e vendo lá onde está seu drone, não funciona, tá? É só até onde você consegue enxergar olho nu. Também não pode ter ajuda de binóculo, nada disso, tá legal? Aí você pode voar a uma altitude máxima de 120 metros e o perímetro vai ser, óbvio, se você fizer o registro do seu voo e solicitar autorização para o DCEA, ele vai te dar, na verdade você vai informar o perímetro que você vai estar utilizando ali, a área que você vai estar utilizando, e ele vai te autorizar, então você vai poder voar naquela área ali que você solicitou a permissão, tá legal? O DCEA, eles estão melhorando muito essa questão, tá? Melhorando muito. Então o DCEA, eles estão aprovando essas autorizações que são solicitadas com bastante rapidez.
pelo que eu tive o treinamento agora faz pouco tempo, na verdade eu estou tendo esse treinamento essa semana, então o pessoal do próprio DCEA falou que por volta de 45 minutos eles estão aprovando o seu pedido de autorização de voo, tá legal? Bem, aí vamos lá, a gente já falou de altitude, já falou de autorizações, já falou das entidades que você precisa estar respeitando aí, tá legal? Aí eu vou falar um pouquinho agora sobre as regras gerais, básicas, o que você precisa saber, tá? Primeiro lugar, se você está pilotando o equipamento, mesmo que for remotamente, você é piloto, tá legal? Você tem responsabilidades, você tem que seguir regras. Você pode ser penalizado se você não seguir essas regras, tá? Quais são essas regras? Altitude máxima, 120 metros, você tem que voar onde esteja suavizada, você não pode voar em áreas de pouso e decolagem próximos de aeródromos, próximos de pessoas, você tem que voar até 30 metros distante de pessoas no solo, tá? Você tem que ter responsabilidade com relação ao locais fechados, Se você estiver voando, por exemplo, dentro do estádio, você pode voar de acordo se você tem a permissão do proprietário do estádio ou do organizador do estádio, você pode voar dentro do estádio. Porém, todas as vezes que você for voar em cima de pessoas ou mais próximos, 30 metros de qualquer pessoa, você tem que ter anuência por escrito, formalizado. Tem um formulário na ANAC, você tem que baixar, dá para a pessoa preencher e assinar. Só vale esse tipo de anuência. É um formulário específico que a pessoa tem que assinar e te entregar. Ela te dando essa permissão, você pode voar próximo dessa pessoa, tá legal? Tem que ser por escrito e com um formulário específico. Se não for, não tá valendo, tá legal? Existe uma área de sombra, tá? Então, por exemplo, imagine que isso aqui é um prédio qualquer. E aí você tem uma sombra aqui que é 30 metros, se eu não me engano, 30 metros aqui das paredes do prédio, é uma área de sombra. Então, para voar nessa área, é o mesmo esquema do local fechado. Você pode voar tendo a permissão do proprietário do imóvel e você não precisa fazer o pedido para o DCEA, é óbvio, respeitando se não tiver pessoas embaixo. E se eu não me engano, 5 metros acima, alguma coisa assim, ela tem uma área de sombra. Eu preciso confirmar quais são essas medidas, mas nessa área de sombra você pode voar assim sem pedir permissão para o DCEA. Tá legal? Do mais, a minha dica para você que quer voar com responsabilidade, sem ter acidente, eu voo drone há muito tempo, eu tenho um vídeo aqui de Spark, sei lá, deve ter 5, 6 anos esse vídeo, e funciona assim, sempre respeite a localização dos GPS do drone, tá? Esse aqui é um frame de F330 que eu montei o Phantom, que eu tive um problema com aquele Phantom, então eu montei nesse frame de F330, tá? Então você precisa sempre respeitar a configuração do drone. Por exemplo, depois que você liga, ele vai fazer a localização dos GPS, né, dos satélites GPS, e vai fazer vai marcar aquele ponto, que é o ponto onde, se você tiver algum problema, ele vai voltar ao home e vai pousar ali, certo? Então você nunca pode ligar o drone e já sair voando. Você sempre tem que respeitar esse tempo que ele tem para localizar os GPS. Ele vai começar a piscar vermelho, vai piscar uma, depois vai piscar três, depois vai ficar duas, depois vai piscar uma. Quando ele começar a piscar verdinho, só verdinho, sem vermelho, aí você pode decolar, que ele vai estar pronto com os GPS localizados, tá? Aí, como é que funciona? Eu sempre, quando vou decolar um drone, eu voo ele por 30, 20 segundos, faço um teste de controle dele, movimento o drone em todos os eixos, vejo se ele está respondendo bem, e depois eu começo a levantar ele, começo a ganhar altitude com esse drone, devagar, sem dar muita potência, e sempre observando o comportamento do drone, tá? Para que você não tenha problemas depois que ele estiver muito alto, que aí já não tem como recuperar, aí você tem que escolher um lugar para derrubar o drone, tá legal? E engraçado, né? Já aconteceu comigo isso, eu estava voando esse drone logo que eu montei, e os motores não estavam bem amaciados, eu tive que fazer algumas modificações, e eu estava testando esse drone. E em um certo momento, quando eu levantei ele um pouco mais, em baixa altitude ele estava legal. Quando eu levantei ele tipo com 5 metros de altura mais ou menos, ele começou a ficar muito instável, e eu percebi que eu não ia ter controle dele e percebi, bom, eu vou ter que jogar ele num lugar, onde eu vou jogar? E joguei ele num ponto, no gramado,
onde eu sabia que ele não ia cair em cima de nada, eu desviei dos fios dos postes e joguei ele ali, tá? Então, é engraçado como você tem que encarar como você sendo um piloto. É uma responsabilidade. E, pessoal, esse era o vídeo que eu queria fazer para vocês, são as informações básicas. Do mais, você entra no site da ANAC, entra no site do DCEA, hoje está tudo muito fácil, tudo é gratuito. Não tem por que você voar com o seu drone e ficar se aventurando por aí, tá? Correndo o risco de alguma fiscalização te parar e ficar te questionando. Você seguindo essas regras, ninguém, nenhum policial, nenhuma autoridade, ninguém pode... Ah, uma informação muito importante, essa informação é muito importante. Ninguém pode derrubar o seu drone. A partir do momento que você está voando com o seu drone, a pessoa não pode derrubar o seu drone. Ah, mas você está voando em cima da minha casa. Certo, só que o espaço aéreo ele é público, tá? Quer dizer então que você vai derrubar todo helicóptero, todo avião que passa em cima da sua casa? Passarinho? Não. O espaço aéreo ele é público, tá, pessoal? Lembre-se sempre disso. Então, a pessoa respeitando aí as regras, ele tá estando dentro das regras, com a documentação tudo certinho, deixa o rapaz voar em paz, observa, você pode fazer denúncia também, se ele estiver fazendo alguma cagada, você pode entrar no site da ANAC, fazer denúncia, lá tem um local também de fazer denúncia. Enfim, hoje está tudo muito fácil, muito esclarecido, tá? Então, esse era o vídeo que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado pela audiência aí, e não deixe de compartilhar esse vídeo e deixar o like pra gente aí, tá bom? Obrigadão, até os próximos vídeos. Valeu!